Dentro ainda do que me chama bastante atenção no mapa da Vitória, é que ela como ela tem essa conjunção da Lua com o nó do norte, faz com que ela fique extremamente atraente para as pessoas. Então, vamos dizer que as pessoas, pode ser mulher ou homem, né, que tenham o interesse, sexual por mulher, podem achar ela extremamente atraente, podem desenvolver um tipo de, eh obsessão, curiosidade mórbida, sentimentos, assim, mórbidos mesmo pela pessoa, e Marte envolvido nisso, né, faz com que tudo isso fique ainda mais, volátil. Marte, ele traz também a volatilidade junto com o nó do norte, então tudo fica muito volátil para ela. Isso me mostra também que ela tinha uma força de caráter forte, e certamente ela tinha também, eh a personalidade dela era uma personalidade mais forte e que comandava, né, um certo respeito, que demandava um certo respeito. Ela não era uma pessoa exatamente, passiva no sentido de que ela iria aceitar certas coisas. E ainda mais ela sendo de Áries também, né, ela já tem essa força ariana de tinha, né, essa força ariana de ser quem ela é. E ela tinha ainda esse outro lado, né, que era do destino dela, de precisar desenvolver a consciência dela, de desenvolver a força de vontade dela. Então, talvez ela ia aos extremos com relação a isso, né, ela podia ir muito aos extremos com relação ao lado emocional dela. E é muito comum a lua nó do norte, lua, Barro, dar essas instabilidades, fazer a mulher ser vista como muito feminina, ser vista como uma mulher muito bonita, ser vista como uma mulher muito atraente, e Marte entra junto, e Marte também é essa parte do apelo sexual, do apelo, né, eh, da beleza física, de transmitir uma força física também, né. Então, assim, uma virilidade física, no sentido mais realmente sensual. Então as pessoas, ela podia até não se sentir assim, ou se ver assim, ou se perceber assim, e às vezes a pessoa tem isso, ela não se percebe assim, ela se sente muito, inclusive ela sente o oposto disso, né, às vezes ela não consegue expressar muitos sentimentos, porque o nó do norte tá ali fazendo com que, exista uma confusão interior, exista uma confusão emocional, na verdade. E muitas vezes, por ela ter outros aspectos, masculinos, né, como Mercúrio em Áries, Sol em Áries, que é uma conjunção de inteligência, Saturno está no signo de Leão, e Júpiter também está em um signo masculino. Eu acredito que ela tinha uma tinha uma certa energia de não tinha uma energia extremamente passiva, como você iria esperar de uma lua em um signo, eh, um signo feminino, né. E especialmente com o nó do norte, num signo feminino, passivo, um signo mais tranquilo como peixes, mas ela tinha outras energias ali que faziam com que ela fosse mais do fogo, né, como Júpiter tá no signo de fogo, Sol, Mercúrio em signos de fogo, Saturno em um signo de fogo, e Saturno não tá bem, né, no signo de Leão. Eu não sei ao certo qual é a casa que ele rege, eu não tenho o horário de nascimento dela. A G. Martins falou que algumas astrólogas, não sei se astrólogos e astrólogas, colocaram o ascendente dela em Câncer, pode ser, mas eu imagino que seja Leão, porque Saturno no ascendente e a energia que ela me passou, me parece ser Leão. O Saturno no ascendente deixa ela com certas características, deixa a pele mais escura, deixa o cabelo mais escuro. Câncer tem a tendência a deixar a pessoa com a pele mais clara, e como seria o regente do ascendente dela, a Lua, né, e no signo de Peixes, também deixaria ela com talvez com outras feições, até porque também está com outros planetas como Marte, né. Marte tende a deixar a pessoa mais baixa, também a deixar a pessoa mais magra. Também tende a deixar a pessoa com a pele mais avermelhada, por exemplo, e o nó do norte traz características que são meio que desproporcionais para o rosto, né. Mas pode ser também câncer, porque
Daí, o regente da oitava casa e da sétima casa seria Saturno. Ainda assim, por conta das outras coisas que eu vi, da parte dela, né, da parte do período planetário dela, que é muito importante, e é um período planetário são os períodos planetários que eu vejo entrando, pra pra ter uma abertura pra morte, que é Lua, Vênus e Júpiter, Vênus. Júpiter e Vênus, eles não são inimigos, assim por dizer, mas Vênus, destrói Júpiter, né. Então e Lua destrói Vênus. Então, assim, e Júpiter é vida, né, Júpiter é diva, é a consciência, é vida. Então esse período ele dá uma tendência a ter reviravoltas na vida. Não necessariamente é uma reviravolta de morte, mas reviravolta de perder, né, certas de perder um pouco da saúde, de ter algum problema financeiro, algum problema com doença, algum problema com o cônjuge, enfim, várias opções aí de várias possibilidades, no caso. Só que é muito conhecido também por ser um período crítico. E como, em Leão, Júpiter Júpiter vai reger a oitava casa dela, e a oitava casa dela vai ter Marte, nó do norte e Lua. E a oitava casa é o local de abertura para esse tipo de situação acontecer. Eh, e ter o regente da sétima casa na primeira casa também pode trazer abuso, né, pode trazer situações como o que aconteceu com a Vitória. A sétima casa é uma casa que a gente chama de Maraka, ela é uma casa de morte, de possibilidade de te matar, né, então ela traz com ela uma carga de de vamos dizer, uma carga maléfica. Então se eu coloco, eh, esses planetas, por exemplo, o ascendente em Leão, eu vejo que já tem uma carga extra, dupla maléfica, tem Saturno, que já traz dificuldade na vida, né, já traz, eh, atrasos, então, atrasos, dificuldades. E com Leão regendo ela, pessoas conhecidas podem estar por trás, eu não sei, ainda não vi, mas pessoas conhecidas, pessoas que sentiam inveja, pessoas que sentiam raiva dela, mas se mostravam como amigas, podem estar, né, envolvidas nesse nesse caso. E outra coisa que me chamou muita atenção, muito mesmo, quando eu vi a Peixes e Gêmeos. Gêmeos, ela tem o Vênus em Gêmeos. E Vênus dela tá em uma constelação que é tão conhecida por matar. É impressionante. E matar no sentido da pessoa, da mulher, né, o homem geralmente mata. Quando, o Sol cai nessa constelação, por exemplo. A constelação se chama Crítica, não é crítica de crítica, é Crítica. E ela é conhecida por tirar a cabeça, né, ela é conhecida por fazer com que a pessoa perca a cabeça, no sentido literal de degolar a pessoa, e também ela faz com que a pessoa tenha uma tendência a perder a cabeça, perder a razão, né, de simplesmente explodir e fazer as coisas ou então, eh, de fazer o que bem entende, né. Uma pessoa muito conhecida, 2 pessoas eu vou citar. Uma pessoa que fez vítimas foi o Jeffrey Dahmer. O Jeffrey, ele esse ele foi conhecido como o canibal de Milwaukee, e ele tinha o Sol nessa constelação, né, e ele tinha Lua, Marte em Áries. Então ele tinha uma tendência a vitimizar as pessoas, e o ascendente dele também nessa constelação. Ele tinha um ascendente na constelação, que costuma fazer, os homens serem pessoas que abusam de outras pessoas. Ele tinha o Sol nessa constelação, e ele tinha uma dupla terrível, que é Lua-Marte, no mapa de um homem, e ainda mais em Áries, que mostra uma capacidade predatória enorme, e uma capacidade de frieza muito grande. Porque quando a Marte encontra a Lua, né, ao mesmo tempo que traz o lado passional,
ele também traz uma capacidade racional muito grande, e Marte é o racional, né, é o lado racional. E para um homem, a forma que ele usa Marte, e estando Marte tão bem posicionado, né, em Áries, ele vai iniciar algum tipo de agressão. É diferente muitas vezes de Marte em um signo feminino, onde ele vai manipular muito mais outras pessoas, né, para fazer o serviço dele. Mas em signos masculinos, isso é o contrário, o homem ele vai e faz. Mas para a mulher, a vítima agora, com Sol, se eu não me engano, Sol e Vênus nessa constelação. A ex-mulher do jogador O.J. Simpson, que foi ele na verdade ele foi acusado, né, ele chegou a ser preso, ele foi a júri por matar a Nicole Simpson. Ele foi casado com ela por um tempo, e ele obviamente foi ele, né, mas ele conseguiu se safar, ele conseguiu sair e, enfim, ileso por várias questões na época do julgamento dele, mas ele degolou ela. Então, eu vejo as pessoas que têm essa posição sendo vítimas. Às vezes elas realmente não morrem, às vezes são abusos horríveis, né, psicológicos e físicos, mas muitas mulheres que têm essa posição, a depender, é claro, de todo o contexto, né, do mapa astral, de todas as outras questões, de todas as outras posições das casas, de como Vênus está em força, do que ele recebe aspecto. Eu vejo essa possibilidade, né, da pessoa ou ter um temperamento muito explosivo, e isso pode ser tanto para homem quanto para mulher, ou ela ser vitimizada, né, e ela geralmente é degolada. Não só a Nicole Brown, o nome dela, mas outras também tiveram esse tipo de morte, né, onde você pode ser que a garganta tenha sido aberta, às vezes perde a cabeça mesmo, em um acidente de carro, por exemplo. É uma constelação bem cruel, nesse sentido. Muito boa por um lado, mas muito cruel nesse sentido, caso dentro do mapa exista essa possibilidade da pessoa, ter um acidente, né, e acabar tendo essa parte do corpo afetada. Eu não sei ainda como foi que a Vitória morreu, eh, mas foi o que me chamou muita atenção, Vênus ali. E Vênus ali também me indica a possibilidade de ser alguém que tinha um interesse nela, tinha interesse sexual nela, que tinha interesse de algum tipo de relacionamento. Então, e geralmente também tem um quê de mulheres, né, mas como tá no signo masculino, eu vejo como a pessoa que iniciou isso um homem, eu não vejo uma mulher, eu vejo sim um homem. E eu vejo que ela provavelmente chamava muita atenção, provavelmente ela tinha um apelo, né, dela, assim, do corpo dela, da visibilidade dela, da de como ela se portava, o gestual dela, tudo isso eu vejo como sendo algo muito atraente para as pessoas. E ela, com certeza, chamou a atenção de pessoas que tinham a energia completamente desequilibrada, a energia marcial desequilibrada e pronta para cometer qualquer tipo de crime, e foi o caso com ela. Eu ainda dentro do mapa dela, eu não vi, eh outras constelações ou outros tipos de arranjos que me chamassem atenção, mas eu vi essa parte de Lua, Marte e o nó do norte, e eu vi Vênus numa constelação muito conhecida por vitimizar mulheres. Então, eu acredito que ela ela estava, na verdade, no período de Vênus, sim, Júpiter-Vênus. Então ela tinha esse empurrão dos signos masculinos e obviamente do sol dela, que é o lado masculino dela, que vai buscar proteger ela, que vai buscar proteger o lado feminino dela, que não é completamente, passivo, né, porque tem Marte ali, mas ele é frágil, porque ele é Lua nó do norte. Lua nó do norte é um emocional mais frágil em certos aspectos, mas Marte dá a força de vontade, empurra ela. Só que Marte ainda estava aprendendo também, né. Então ela pode ser que ela ia a extremos. É possível que ela fosse a extremos no emocional dela e na forma, às vezes, de falar, às vezes de botar um ponto final em alguma coisa. Eu acredito de verdade que é algo bem óbvio. Eu acredito que seja
foi uma oportunidade, né, pra isso acontecer. Eu quero ver os trânsitos no dia, do da morte dela, que eu ainda não vi. E eu quero ver exatamente o que estava acontecendo de trânsito, porque assim eu consigo entender também melhor a dinâmica do que seria de qual seria o ascendente dela, se é câncer, se é leão, pode ser outro também, outro ascendente. E o que estava acontecendo, né, o que estava acontecendo no nível de trânsito e no nível do período planetário dela, porque o período planetário eu já vi, ele não vai mudar. Como a constelação dela é Satabishak, o período planetário dela é Júpiter e Vênus. Então, justamente, no período em que justamente no período Júpiter-Vênus, ela ela falece. Então eu preciso ver agora, eu vou olhar as circunstâncias da morte dela, eu vou olhar também os trânsitos, o que, né, o que estava acontecendo em fevereiro, eu vou olhar a data céu e vou ver as circunstâncias para poder conseguir direcionar melhor essa a dinâmica em si, ver o que que tinha de planeta, né, muitas vezes às vezes os planetas eles mostram quem são essas pessoas, e por que, a razão, vamos dizer assim, né. Mas eu sinto muito que foi uma oportunidade, né, e foi assim, viram uma oportunidade pra fazer isso, entende. E ao mesmo tempo eu sinto que eu não sei se isso é verdade, tá, eu não sei ao certo, porque como eu disse, eu não vi ainda sobre o caso, eu não pesquisei, mas o que acontece é que quando você vê esses planetas juntos, assim como Marte, Lua, Nó do Norte, você sabe que muitas vezes a pessoa pode se envolver por inocência mesmo, a mulher se envolver por inocência, com homens, mas que têm um certo poder, assim, que às vezes mostram, né, que tem poder pra ela, e às vezes elas se envolvem com drogas, às vezes elas se envolvem com coisas que não são, pro interesse delas, né, evidentemente. E aí quando elas buscam sair disso, eh, elas podem sofrer algum tipo de represália. Eu vejo isso acontecendo muito com as minhas clientes que têm lua, nó do norte, lua nó do norte e também lua Marte, os 2. Isso claro que não quer dizer que vai acontecer com você, mas eu vejo, isso acontecendo bastante. Em especial quando você é mais jovem, que você ainda, tem muita inocência, né, você ainda não acha que certas coisas não vão acontecer, que as pessoas não vão fazer certas coisas. Ainda não amadureceu, ainda não tá não ainda tá no processo de descobrir, né, de se entender, de descobrir outras pessoas, de descobrir a vida. Então, quando a gente é tão jovem, com 17 anos, a gente realmente tem um outro tipo de olhar pra vida, né, que era o caso dela. Ela é muito jovenzinha, 17 anos é uma idade muito jovem. E com ela certamente podia ter um temperamento explosivo, podia, às vezes falar de uma forma mais, né, como Ares gosta, né, de cuspir fogo, direta, de ser direta. O que vendo o mapa dela eu acredito que ela era, mas, existe também uma doçura dentro de Ares, né, existe aquela energia de criança, aquela energia muito jovem, e o sol dela estava em uma constelação de iniciação. Então é como se a alma dela fosse tão, tão, tão jovem e ela estava começando a descobrir tudo. E é uma constelação de força, sabe, de você vir para o mundo com toda a vontade de viver. E uma constelação que dá resultados rápidos. Então, assim, eu até penso, ela viva, ela teria muitos resultados até pra vida dela naquilo que ela colocasse a força de vontade dela. Claro que, como Marte, ele tá com o nó do norte, a força de vontade dela podia ser um pouco desestabilizada, no sentido de que ela ia aprender ainda a direcionar isso. Mas, no geral, ela ela tinha muitas coisas boas, sabe. Ela tinha muitas coisas boas. Tirando, a possibilidade dela realmente ser explosiva e isso poder trazer consequências pra ela na vida no geral, né. Em especial porque existem pessoas que não têm nada a perder e essas pessoas têm de uma maldade dentro de si e elas não medem, não medem consequências, né. Então, eu acredito que ela foi vítima de uma pessoa, pelo que eu sinto,
que ela foi vítima de uma pessoa que gostava dela de alguma forma, gostava, vírgula, né, gostava no sentido de querer algo com ela, e ela de alguma forma não ter permitido ir, e eu vejo isso acontecendo também com quem tem muitos planetas nessa outra constelação que eu comentei. Eh, a Nicole Brown Simpson teve basicamente a cabeça dela retirada mesmo, ele degolou ela ao ponto da cabeça dela tá quase solta. Então pegou as vértebras aqui atrás, então é muito agressivo, muito, né, penetrante, e ele fez com a faca. E geralmente eu vejo isso acontecendo com as mulheres, é com um instrumento desse, um instrumento cortante nesse nível. O acontecimento, né, o que acontece. Eu vejo que e até o próprio Jeffrey, quando ele matava as vítimas dele, ele usava também objetos do tipo. Ele tirava a cabeça dos homens, né, que ele buscava, e ele fazia experimentos. Ele era extremamente ele tinha uma frieza muito grande. E pra quem pensa: "Ah, mas Marte é de fogo, né, a gente vai ter mais paixão do que qualquer coisa", mas dentro do contexto do mapa do Jeffrey, e também do contexto de como a Lua dá uma esfriada, porque ele estava numa constelação mais fria, né, estava numa constelação ligada a Mercúrio, e quando Mercúrio ele faz conexão com uma constelação, ele tende a esfriar, ele tende a esfriar aquela constelação, ele tende a esfriar, a racionalizar bastante. Então as pessoas elas ficam com um foco extremamente frio, né, e se você coloca um maléfico de alto grau como Marte junto à Lua, a Lua vai ter na consciência Marte, né, e Marte ali tá no signo raiz dele, tá no signo raiz e no signo de ação raiz dele. Então ele tem 100% de capacidade pra fazer o que ele bem entender, e no caso do Jeffrey era o mal. Bom, eu abri o mapa, eu dei uma olhada aqui no dia do desaparecimento dela, eu botei no dia 26 de fevereiro de 2025. Eu acabei colocando eu abri aqui, eu coloquei eu vejo que ela tinha muitos planetas em peixes, né, os trânsitos, eu quero dizer, vários trânsitos para a lua dela, para Marte e para o nó do norte. Então ela tinha Saturno, eh, Saturno, Mercúrio, Sol e o nó do norte. Passando pela lua dela, por Marte e pelo nó do norte dela. Então ela estava no retorno do nó do norte, né, e do nó do sul. Então ela estava passando por esse retorno, que é um ponto crítico, tá, no sentido do trânsito, de fato é um ponto crítico. Fora todos maléficos, tá, porque quando Mercúrio é um planeta benéfico em geral, mas quando ele tá em trânsito ou ele tá em uma conjunção com planetas maléficos, ele se torna maléfico, então ele dá resultados maléficos. Porque ele é um planeta de se adaptar, né, ele se adapta tanto às circunstâncias ruins quanto às boas. Então, vários maléficos passando pela lua dela, e como eu disse, Marte, etcétera, fazendo com que essa energia, eu tô olhando o mapa dela aqui, com que essas energias, elas sejam chacoalhadas e mexidas, então você mexe em uma situação que é completamente inconstante. E eh, você abre uma porta, né, para que algo aconteça. E Marte em trânsito, ele tá passando por Câncer, ele está debilitado em trânsito, óbvio. Júpiter está fazendo conjunção a Vênus em trânsito. Então eu acredito que Júpiter, eh, que ela tem um ascendente em Leão, Júpiter rege a 8ª casa dela, em trânsito pra Vênus. Obviamente Júpiter, como regente da 8ª casa, ele vai ser um maléfico e ele tem muito poder pra ser maléfico no mapa natal dela, porque ele está num signo de mula tricona, ele tá num signo raiz dele e em um signo masculino, então ele tem uma certa força pra causar dano quando, né, ativado dessa forma. E ainda dentro do mapa dela, do período planetário dela,
ela estava em Júpiter-Vênus. O período planetário dela de Júpiter-Vênus começou em 7/10 de 2023 e só iria terminar no dia 7/6 de 2026. Então, quando ela faleceu, quando ela foi assassinada, ela estava de fato nesse período, Júpiter-Vênus. E no mapa natal dela, ela tem Júpiter em Sagitário e Vênus em Gêmeos. Eles estão em oposição. Sétima casa é uma casa de morte, tá? Essas oposições, quando você entra no lado preditivo, você precisa analisar como marca, que é a capacidade de matar. Então, eu vejo aqui uma morte que foi causada por obsessão, Marte, o nó do norte, que é obsessão, junto com Saturno, transforma em algo muito maior. E como Mercúrio está aqui, eu acredito que eram pessoas que ela conhecia. Ou a pessoa, eu não sei ainda, não vi. Pessoa que ela conhecia, ou pessoa que parecia ser amigável. Saturno mostra uma pessoa mais velha, Saturno sempre mostra uma pessoa mais velha. O Sol mostra um homem. E eu não vejo aspectos aqui para ser uma mulher. No dia 26, a Lua estava em Aquário ainda. Se a Lua estivesse envolvida aqui nesse trânsito, né, e junto com esses outros planetas, poderia ser que uma mulher tivesse, né, um pouco de algum tipo de influência nisso, mas eu vejo planetas que estão pro lado de uma pessoa talvez mais velha, uma pessoa, um homem, uma pessoa um pouco esquisita, né, um pouco esquisita, considerada pelo menos um pouco esquisita por conta do Nó do Norte. Uma pessoa um pouco obsessiva, um pouco burra, porque Saturno com o Mercúrio traz um aspecto de ser burro, mas também tem o Sol, Mercúrio e o Nó do Norte, que faz com que a pessoa seja engenhosa, de certa forma. Então tem, eh, a burrice, né, e outras coisas também que Saturno traz, inveja. Não vejo a questão da raiva no trânsito dentro de Peixes, mas eu vejo, isso dentro de Marte. Marte em Câncer é extremamente emotivo, emocional. E para a pessoa, de fato cometer um assassinato, ou ela é muito fria, né, ou ela, deixa se levar por algum tipo de emoção, algum tipo de estado emocional. Então quando eu olho os planetas que estão transitando a que estão transitando as casas dela, as casas não, os signos e os planetas, eu vejo que isso aqui ativou essa parte do mapa dela, mesmo que não seja a 8ª casa, e eu acredito que seja, mesmo que não seja, tá? Ativou essa volatilidade aqui. Então, algum desentendimento, uma pessoa pensando errado, algum tipo de ilusão, algum tipo de desentendimento, né, e desentendimento até mesmo emocional e também na comunicação. A comunicação, obviamente, é regida por Mercúrio, então não tá muito ligado a essa comunicação verbal, mas pode ser uma comunicação, emocional, pode ser uma comunicação emocional, né, a visibilidade da emoção dela, o que ela tinha pra falar emocionalmente. E se era uma pessoa conhecida, ela pode ter sido bem incisiva aqui com Marte também. Então, todos esses planetas estavam ativando esse período dela, e ela estava no retorno do Nó do Norte e do Sul. Então, eu acredito que isso também tenha sido, eh, um fator determinante. E, mais importante ainda, é Saturno na Lua. Saturno na Lua é conhecido por ser um trânsito, são 7 anos e meio, né, entre Saturno na 12ª, na primeira casa, conta da Lua, ou seja, em conjunção com a Lua, e depois Saturno na segunda casa. É um trânsito de 7 anos e meio e é muito conhecido por trazer também, situações difíceis na vida da pessoa, às vezes a perda de um pai, de uma mãe, ou a própria morte. Mas não foi, como eu disse, não é, eu acho que é bem importante, porque quando a gente fala de Saturno, a gente fala de karma. Mas não é uma questão kármica aqui, tá? É uma questão de vontade mesmo, da pessoa que faz isso ter vontade de fazer.